O tempo de Jesus na África foi um cumprimento do Antigo Testamento. A Bíblia não nos conta sobre Jesus visitando a África durante seu ministério adulto. A única vez que a Bíblia menciona Jesus na África é durante sua infância, quando Jesus esteve no Egito. A história de Jesus no Egito é uma parte breve, mas significativa, de sua vida inicial, conforme descrito na Bíblia. Maria e José, que moravam em Nazaré, tiveram que viajar para Belém porque o imperador romano César Augusto ordenou que todos fossem registrados em seus locais de origem para um censo. José pertencia à casa de Davi, e Belém era conhecida como a cidade de Davi. Então, José e Maria, que estava grávida, fizeram a longa jornada para Belém. Quando chegaram lá, a cidade estava lotada e não conseguiram encontrar um lugar regular para ficar, como uma hospedaria ou pensão, por estar tão movimentada. Eles acabaram encontrando abrigo em um estábulo, um lugar onde os animais eram mantidos. Foi lá, nesse humilde estábulo, que Jesus nasceu. Maria o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia berço disponível. Esse foi um começo muito humilde para alguém que seria chamado de Rei dos Reis. Enquanto isso, os pastores estavam vigiando seus rebanhos à noite em um campo próximo. De repente, um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Os pastores ficaram muito assustados, mas o anjo disse: "Não tenham medo. Eu trago boas notícias que trarão grande alegria a todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor." Após ouvir isso, os pastores foram a Belém. No caminho, os sábios do Oriente viram uma estrela especial no céu, entendendo que essa estrela sinalizava o nascimento de um grande rei, o Rei dos Judeus. Eles seguiram a estrela para encontrar e adorar esse novo rei. Quando chegaram a Jerusalém, perguntaram ao rei Herodes onde o Rei dos Judeus havia nascido, perturbando Herodes e toda Jerusalém. Herodes ficou preocupado e pediu aos sábios que encontrassem a criança e informassem a ele, fingindo que também queria adorar Jesus. Mas Herodes realmente se sentia ameaçado pelo nascimento desse novo rei. Herodes sempre estava atento a possíveis ameaças ao seu poder, principalmente vindo de dentro de sua própria família. Ele tomou a vida de vários membros que suspeitava de deslealdade. A notícia de que um novo rei dos judeus havia nascido era perturbadora para Herodes. Os sábios continuaram a seguir a estrela até que ela parou sobre o lugar onde Jesus estava. Eles ficaram maravilhados e contaram a todos sobre a mensagem do anjo de que esse bebê era o Messias, o Salvador prometido por Deus. Eles se ajoelharam e o adoraram, oferecendo presentes de ouro, incenso e mirra. Depois de serem alertados em um sonho para não voltar a Herodes, os sábios retornaram ao seu país por outro caminho. Após a visita dos sábios, José teve um sonho no qual um anjo do Senhor o avisou sobre as intenções malévolas de Herodes em relação ao bebê Jesus. A história continua com urgência e uma jornada para a segurança. O anjo disse a José para se levantar, pegar o menino e sua mãe e fugir para o Egito, ficando lá até que fosse seguro retornar. José imediatamente compreendeu o perigo. Acordou Maria, e eles se prepararam rapidamente para partir com o bebê Jesus. Eles deixaram sua casa em Belém à noite, embarcaram em uma jornada longa e difícil até o Egito, longe do domínio do rei Herodes. Enquanto estavam no Egito, um anjo do Senhor apareceu novamente a José em um sonho, instruindo-o a voltar para Israel, pois Herodes havia morrido. O comando foi dado no exato momento em que os sábios estavam partindo, e era urgente. José provavelmente não teria achado estranho procurar refúgio no Egito naquela época, já que o Egito era lar de uma considerável população de seu povo. O Egito era um refúgio seguro para aqueles que fugiam da jurisdição de Herodes, uma província ordenada pelos romanos, localizada nas proximidades. O comando era claro: Herodes buscaria o menino para matá-lo. José não hesitou. Naquela mesma noite, ele acordou Maria e, com o bebê Jesus, deixou o Egito. Eles permaneceram lá até a morte de Herodes,
cumprindo assim o que o Senhor havia falado pelo profeta Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Mateus 2,15. Quando souberam que Arquelau, filho de Herodes, estava reinando sobre a Judéia, José ficou com medo de ir para lá. Arquelau provou ser um governante inepto e violento. De fato, seu governo foi tão desastroso que, atendendo ao pedido do povo, os romanos o depuseram e o substituíram por um governador nomeado por Roma em 6 depois de Cristo. Seu irmão, Herodes Antipas, era conhecido por ter um temperamento mais calmo e menos propenso a explosões. Portanto, dirigido por Deus em outro sonho, José foi para a província de Galiléia, sua terra natal naquela época. É notável que José tenha retornado a Nazaré, uma cidade provavelmente considerada a terra natal de Maria e José. Isso foi extraordinário, pois Nazaré era uma cidade sem muita importância, e todos conheciam Maria e José, além das circunstâncias peculiares que cercavam o nascimento de seu filho. Natanael, natural de Nazaré, expressou curiosidade sobre se algo bom poderia vir de tal lugar. João 1,46. Jesus cresceu em Nazaré, cumprindo as obrigações esperadas do filho mais velho. Em algum momento, José desapareceu da narrativa, e Jesus se tornou o homem da família, antes de começar oficialmente seu ministério designado. Essa história do nascimento de Jesus serve como um lembrete das humildes origens de Jesus e da alegria e esperança que ele traz ao mundo. A narrativa continua com os apóstolos de Jesus, como Filipe, levando a mensagem a pessoas influentes na África. Em Atos 8, 27 e 39, Filipe encontra um oficial etíope, um alto funcionário encarregado do tesouro da rainha dos etíopes. Esse oficial tinha ido a Jerusalém para adorar e estava voltando para casa, lendo o livro de Isaías. O Espírito Santo instrui Filipe a abordar o carro e permanecer perto dele. Filipe corre até o carro, ouve o oficial lendo Isaías e pergunta se ele entende o que está lendo. O oficial responde que não pode entender, a menos que alguém o explique. Filipe então explica que o texto fala de Jesus e compartilha as boas novas sobre ele. Conforme viajavam, chegaram a uma fonte de água, e o oficial etíope pediu para ser batizado. Eles pararam o carro, desceram à água, e Filipe o batizou. Após o batismo, o Espírito do Senhor levou Filipe para longe, e o oficial etíope continuou sua jornada, regozijando-se. Esta narrativa é significativa, mostrando que a mensagem de Jesus alcançou um indivíduo africano influente, provavelmente desempenhando um papel na disseminação do cristianismo em sua terra natal, a Etiópia. Embora a Bíblia não detalhe mais expansões na África, evidências históricas sugerem que o cristianismo continuou a crescer em regiões como o norte da África e a Etiópia nos séculos seguintes. Comunidades cristãs, especialmente no Egito, tornaram-se importantes centros de pensamento e estudo cristão nos primeiros séculos da Igreja. A mensagem de Jesus se espalha, como ele mesmo disse em Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as criaturas. Este chamado para espalhar seus ensinamentos não conhece fronteiras. Lições do nascimento de Jesus. Humildade. O nascimento de Jesus em um estábulo, em uma família humilde, nos lembra que a grandeza pode surgir de origens humildes. Não se trata de riqueza ou poder, mas do coração e propósito, fé e obediência. Maria e José mostraram grande fé e obediência apesar das circunstâncias incomuns. Eles confiaram no plano de Deus, ensinando-nos a importância da fé e seguir a orientação de Deus, mesmo quando é desafiador ou não faz sentido para nós. Vamos orar. Pai Celestial, em Teu amor infinito, enviaste Teu Filho Jesus para andar entre nós, ensinando-nos o caminho da verdade, amor e justiça. Hoje, elevamos nossos irmãos e irmãs na África, que buscam seguir seus passos em suas vidas diárias. Senhor, abençoe-os com sua força e sabedoria em uma terra rica em diversidade e herança. Que eles sejam exemplos do Teu amor, espalhando paz e união. Proteja-os das dificuldades e provisões para suas necessidades, tanto físicas quanto espirituais.
Guie seus líderes para tomar decisões que te honrem e tragam prosperidade às suas comunidades. Que os jovens cresçam em conhecimento e fé, enquanto os mais velhos transmitam sabedoria e orientação nos tempos difíceis. Possam suas ações refletir a compaixão e a graça de Jesus.